E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar nossa parte de fenômeno de transporte ali, né, de termografia. É, e aí a gente vai falar um pouquinho de gases ideais, que é um conceito físico, na verdade, que é bem utilizado em vários exercícios e é uma parte da física que tem uma relação muito estreita com a química. Mas aqui a gente vai tratar o mínimo possível da química e só o essencial mesmo para vocês entenderem. E a gente vai falar bastante da parte física, né, da aplicação que a gente tem nos exercícios. Então, como eu disse, o assunto vai ser os seus gases ideais. Então a gente vai primeiro explicar, né, qual que é esse conceito físico. Depois a gente vai falar do porquê que é um conceito, né, por que não corresponde à realidade. Então, o que é o gás real. Aí a gente vai falar das características dos gases ideais. É, e aí a gente fala também por que de usar, né, esse conceito de gás ideal. Mas assim como todas as outras situações que a gente tem situação ideal, é para facilitar é, os modelos, para facilitar as contas, para ser possível calcular as coisas, porque se for deixar conforme é a realidade mesmo, é muito difícil fazer essas contas. Principalmente no caso de uma prova de vestibular. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho da lei dos gases ideais, que é a parte matemática que nos permite resolver a maioria das questões que envolve esse assunto. Por fim, a gente termina falando da energia dos gases ideais. A gente faz os exercícios e toca para frente. A gente ainda vai ter mais, pelo menos uma aula falando das leis de termodinâmica, que fecha esse assunto de termografia, é, termologia, quer dizer, e aí a gente vai para o próximo assunto. Bom, então o que é, né, o gás ideal? Então, gases ideais são compostos exclusivamente por partículas de dimensões pontuais, ou seja, o tamanho de cada partícula é desprezível para o nosso para a gente utilizar esse modelo. E aí essas partículas elas se encontram em um movimento caótico em alta velocidade. Esse conceito de movimento caótico em alta velocidade pode ser também chamado de movimento browniano, se um dia vocês tiverem curiosidade. Então esse é o conceito de gás ideal, beleza? Então, dentro desse lance do gás ideal, o que acontece? Não tem interação entre essas partículas que compõem o gás. Então elas estão ali se movimentando e tal, é, mas não tem essa interação de colisão mesmo. Então uma vez que a gente fixou que é assim que acontece, a energia interna desse gás, e aí ó, a química que eu tinha falado, mas também tem a termodinâmica no meio, né? Mas a energia interna desse gás, ela sempre é igual à soma da energia cinética de todas as partículas, porque não tem transferência de energia entre partículas. Então, a soma da energia cinética, né, do movimento de todas as partículas é a energia interna. E aí, beleza. Quaisquer que sejam os gases ideais que você está considerando, eles sempre contarão com o mesmo número de partículas por um mesmo volume. Aqui a gente já começa a introduzir o conceito matemático por trás. Então, o que significa? Que a massa deles vai depender só da massa molar, em gramas por mol. E aí a gente sabe, porque isso é, né, postulado, que um mol de gás ideal, que é o número de Avogadro, né, sempre vai ocupar um volume de 22,4 litros. Então isso aqui tem que decorar, porque isso aqui ajuda a gente a resolver muitos exercícios. Às vezes você tem a impressão que está faltando uma informação, mas não está. É esse conceito aqui, que um mol de gás ideal ocupa 22,4 litros.
para condições normais de temperatura e pressão. SNTP, né? Bom, beleza. E o gás real? Então tá. Primeira coisa, no gás real, há interação entre as partículas que compõem esse gás. E a energia interna não é igual à energia cinética, geralmente, né? Então, beleza. Mas vamos aqui com o que a Esther preparou para a gente. Então, alguns gases, por exemplo, vapor d'água, que está ali diluído no gás atmosférico, no ar, né? Não podem ser considerados como gases ideais, mas sim gases reais. Então, esses gases apresentam interações entre as partículas, que é o que eu falei, que podem condensar-se, ou seja, pode virar água, fazendo com que eles liquefaçam-se caso haja uma queda de temperatura. Ou seja, chuva, né? Basicamente, uma das formas de isso que acontecer. Ou, por exemplo, quando você tem um copo com água gelada e o vapor da água que está presente no ar encosta ali do lado de fora e fica molhadinho em seu copo. Isso é uma outra situação que exemplifica por que o vapor de água não pode ser considerado gás ideal. Beleza, então aí características, né, desses gases ideais que a gente vai tratar em diversos exercícios que aparecem em prova. Então, por que a energia cinética é igual à energia interna? Aliás, o contrário, a energia interna é igual à energia cinética. Porque todas as colisões que podem acontecer ali são perfeitamente elásticas nesse modelo. Então, nunca tem transferência de energia nem perda de energia. Então, você pode considerar que não tem interação entre as partículas, porque quaisquer que sejam as interações, elas não alteram o estado do gás, então não faz diferença. Então, as partículas têm dimensões desprezíveis, né? A informação que vai ajudar a resolver a matemática é essa aqui, que um mol de gás ideal ocupa 22,4 litros, independente de qual seja o gás, então pode ser oxigênio, pode ser nitrogênio, pode ser flúor, não interessa. Gases reais comportam-se como gases ideais quando em regime de baixas pressões e altas temperaturas. Existem outras condições também, quando você tem altíssimas pressões, isso pode acontecer também. E altíssimas temperaturas. Então isso aqui tem ressalvas. Mas dificilmente isso aqui vai cair em prova desse jeito. Você vai estar claro que você pode considerar aquele gás que está ali na questão como gás ideal. E grande parte dos gases comporta-se de forma similar aos gases ideais. Então significa que para os problemas cotidianos mais simples, que é o que cai em prova, a maioria das vezes você vai resolver como gás ideal mesmo, não vai ter muita preocupação com relação a isso não. Eu arrisco dizer que você já pode pensar que vai ser um gás ideal. Beleza, e agora que entra a matemática. E é bem simples na verdade, daqui você resolve praticamente tudo, por meio da lei dos gases ideais. Então, essa é uma lei que ela relaciona o estado termodinâmico inicial de um gás com as suas grandezas, né? Pressão, temperatura e volume. Então, o estado 1, estado inicial, com seu estado termodinâmico final. Então, pressão em 2, volume em 2, temperatura em 2. Depois de ter sofrido alguma transformação gasosa, após ter sofrido alguma mudança de pressão, volume e temperatura. Por exemplo, a gente tem um gás confinado dentro de um recipiente e ele está sob uma pressão ali. E aí esse recipiente tem um êmbolo. Aí, a partir do momento que você tira a pressão você diminui a pressão nesse êmbolo, a força que o êmbolo está exercendo, esse gás vai expandir e vai ocupar um novo volume e vai ter uma nova pressão e vai ter uma nova temperatura. Então é uma mudança de estado ali. Beleza? E aí como é que isso se relaciona? Então, essa é a equação aqui mesmo.
pressão 1, volume 1 dividido por temperatura 1 igual a pressão 2, volume 2 dividido por temperatura 2. Aí aqui, ó, fica mais claro quando eu falei, às vezes vai parecer que está faltando informação, mas aí você sabe, por exemplo, que 1 mol vale 22,4 litros. Então, você vai saber o volume, às vezes, em 2, por exemplo, por meio daquela informação. E o desdobramento da lei geral dos gases é PV igual a nRT, né? Aqui é só gás ideal mesmo. Então, pressão, volume, número de partículas ou moléculas, depende de como é que vai estar aqui, se vai ser N ou M, né? E RT, né? Então vai dar o Avogadro aqui e a temperatura. Beleza. Então, na fórmula P a pressão, como eu falei, V o volume e T a temperatura. Medida em Kelvin, aqui tem que ficar bem atento, porque nas fórmulas da aula passada, a gente podia trabalhar em Celsius muitas vezes. Aqui não, aqui é só Kelvin. Grandeza N refere-se ao número de mols, enquanto R é a constante universal dos gases. Eu falei bobagem, não era Avogadro. Esqueci, tá vendo? KVL é foda. Mas, então N é o número de mols, R é a constante universal dos gases, que tem um valor que eu não lembro, mas digitar no Google vocês vão achar. E é medida em atmosfera por litro vezes litro por mol Kelvin ou joule por mol Kelvin. Sendo essa última aqui SI, né? Sistema Internacional. Beleza. Mas se aparecer, por exemplo, com M, aí significa que é número de átomos, por exemplo. Tem essa diferenciação. Muito difícil de acontecer, mas pode acontecer. Bom, e a energia dos gases ideais? Então a gente já falou que a energia interna ela é a energia cinética da soma das partículas. A soma da energia cinética das partículas. E é dado por essa equação. Então 3 meios da constante de Boltzmann vezes a temperatura. Então, à medida que a temperatura aumenta, a energia cinética aumenta. Dá para ver aqui, ó, diretamente proporcional. E cai constante, então não faz diferença. Bom, então vamos para o nosso primeiro exercício. 2 mols de gás ideal, que não interessa qual é o gás, e a pressão de 1 atm enquanto a temperatura de 227 graus Celsius. Calcule em litros o volume ocupado por esse gás. Então, PV igual a nRT, né? Direto. A gente sabe que é 2 mols, então 2 mols, 2 vezes então PV igual a nRT, que é o volume. A gente vai passar a pressão dividindo e vai sair, né? É isso. Então vamos lá. Porém, a gente fazemos o cálculo necessário. Lá, tem um macete, ó. A temperatura está em Celsius, não serve, tem que ser em Kelvin. Então, como a gente viu na aula passada, basta somar 273. Se quiser ser muito preciso, 273,15. Então a temperatura que a gente tem é de 500 Kelvin. Beleza, então aplica lá. PV igual a nRT. E aí, basta passar dividindo, né? A nossa constante foi dada já em atmosfera vezes litro por mol Kelvin. Então, a gente não precisa mexer no valor da pressão, não precisa mexer no número de mols aqui, é só a álgebrazinha mesmo. E aí, efetuando a conta, 2 vezes 500 vai dar 1000, então 1000 vezes 0,82 é 82 litros. Esse é o volumezinho nosso. Volumezinho nada, né? 82 litros é muita coisa. E letra B. E uma atmosfera é uma pressãozinha razoável. Só a título de curiosidade para vocês, a panela de pressão são mais ou menos 2 atmosferas. Beleza? Bom, mais um exercício. Então, um gás ideal ocupa um volume de 20 litros, então agora já deu o volume. Quando passa a ser submetido a pressão de 3 atm, um pouquinho mais do que uma panela de pressão. De modo que sua temperatura permanece constante, enquanto seu volume é triplicado. Calcule a pressão final desse gás depois de ter passado por essa transformação. Então, o que acontece?
a gente sabe que P1, V1, como é? V1 dividido por T1 igual a P2, V2 dividido por T2. Então, a gente tem estado 1, a gente tem volume, a gente imagina que ele está na pressão, não, ele está na pressão de 3 atm, e a temperatura, a T1 é igual a T2, né, que a temperatura é constante. No estado 2, a gente sabe que o volume é 3 vezes isso aqui, então é 60 litros, e a gente não tem a pressão. Então a única coisa que a gente não tem é a pressão, que a temperatura é a mesma nos dois estados desse gás. Então, vamos ver aqui. A equação é aquela mesma, né, que eu tinha falado. Então, 3 atm vezes os 20 litros, que é o volume 1, e T1 igual a T2. Então, aí aqui vai cortar, né? E aí vai ficar 3 vezes 20. 3 atm vezes 20 vai dar 60. E aqui já está 60, então vai cortar. Então, 60 com 60 vai dar 1 atm. Então, então é isso. Letra A de amor. E por hoje é só, pessoal. Valeu. Qualquer dúvida, vocês contactam eu e o Esther. E estamos às ordens. Valeu.